Na verdade, eu sempre tive assim um desejo de exercer profissões que fossem, que dessem liberdade, que a mulher tivesse autonomia. Eu sempre tive essa necessidade, desde pequena. Eu sempre me fiz presente em todos os movimentos, em todos os momentos de discussão política do país, né? No final da ditadura, no início da abertura democrática, no período de efervescência de discutir o lugar e o papel do Estado, o lugar e o papel da mulher nesse novo Estado que nós idealizávamos, né? Eu acho que eu sempre tive a preocupação de vencer ou de estudar muito pela qualificação, porque eu teria que competir, mas competir com o universo, não era competir homem e mulher, isso nunca me passou pela cabeça. Eu sabia que eu precisaria ter uma qualificação para poder um dia ter um emprego bom, que eu gostasse, para poder ter um sucesso, uma carreira. E eu lembro que eu fiz plantão no hospital universitário até praticamente a última semana da minha gravidez, né, em que o peso da gravidez praticamente impedia a atividade. E depois, no pós-parto, em torno do segundo, terceiro mês, eu já voltei para trabalhar, fazer plantões, trazia o bebê para o plantão. Quando eu entrei na Rádio Universidade, eu ainda era uma menina, né? Não sabia direito como tratar algumas questões, que aos poucos foram se esclarecendo, que aos poucos eu fui buscando informação, fui buscando também a convivência com outras mulheres. Eu vivo num centro que é o Centro de Artes e Letras, né? Então, eu não sei se eu vivesse, por exemplo, no CCR, eu teria essa mesma perspectiva, vamos dizer assim, de centro, né? Eu penso que a universidade ainda é uma universidade de homens, embora um grande número de colegas sejam mulheres, né? O grande número seja mulher. Assim, eu não percebia assim tanta diferença, porque era concurso público, o concurso público não faz essa diferenciação de gênero. Mas eu fui trabalhar num curso que era essencialmente de professores. Eu lembro que era eu, mais uma colega e uma professora. E o restante todos eram do sexo masculino. Muito poucas mulheres ocupavam um espaço dentro de um sindicato. Vamos dar um exemplo, por exemplo, uma coordenação geral dentro de uma entidade sindical, que é a política, o coração de uma entidade. Poucas foram as mulheres que ocuparam esses espaços. É difícil garantir a voz, né, aqui dentro. Mesmo assim, nas reuniões de departamento, nas reuniões de colegiado, que tem muito homem, né, tem muito menino, então é complicado. Se uma menina levanta a mão primeiro, né, uma professora levanta a mão primeiro e o professor levanta depois, é dado para o professor, né, ele vai falar primeiro. Até pessoas do meu convívio acham, até hoje, acham que pelo fato de tu ser uma mulher negra, tu tem que estar servindo cafezinho, tu tem que estar limpando um chão, não que seja humilhante, vou frisar bem, que todo e qualquer serviço é gratificante, né? Mas eu acho assim, ó, que se tu for atrás, entende? Eu estudei, eu fiz um concurso, não existia cotas naquela época. A mulher tem uma sobrecarga, ela cuida do lar, cuida dos filhos e ainda tem que trabalhar fora, tem que prover o lar. Então, a mulher ainda é bem cobrada, né? Ela precisa demonstrar que, além de tudo isso, ela consegue fazer um bom trabalho. Que para o homem acho que é mais fácil, né? Ele sempre ficou mais com o lado profissional. Porque tu tem dois momentos, né? O momento do trabalho e aí tu sai daqui tu tem um outro momento para atender.
Mas eu creio que a mulher, por essa conquista, esses conhecimentos, essas habilidades que ela conquistou, essas competências, ela consegue hoje superar isso muito bem, consegue avançar, conquistar novos espaços. Muito simples às vezes para um homem que ele tem um cargo dentro da universidade, mas ele não se preocupa com a casa, ele não se preocupa com a escola dos filhos, com o presentinho para o aniversário, né? E isso acaba sempre sendo uma outra atividade para a mulher, né? Isso sobrecarrega, mas eu acho que é por isso que ela é muito competente, porque ela consegue dar conta de tudo isso. Eu ingressei na universidade como acadêmica, na década de 80 ainda, numa turma que era praticamente metade de homens e metade de mulheres. Porque eu acho que a década de 80 ela já trouxe consigo essa questão assim de que temos que ser diferente dos nossos pais. Precisamos fazer algo diferente. Um dos grandes avanços que nós tivemos no século XX foi a escolaridade das mulheres, né? A escolaridade das mulheres e aumento do nível da sua formação permitiu que as mulheres passassem a ocupar espaços até então não possíveis, especialmente porque elas ou não tinham formação técnica para estar em alguns lugares no mundo do trabalho. E hoje a gente já observa que em algumas engenharias a gente tem 50%, né, de alunas mulheres em relação ao universo masculino. Então a gente tem hoje uma participação feminina na engenharia bem mais marcante do que alguns anos atrás. E isso não é uma coisa da engenharia especificamente, eu acho que isso vem da própria evolução da participação feminina em todas as áreas. Da minha época de universidade aqui, a maioria das minhas professoras eram mulheres. Hoje em dia nós somos minoria no departamento. Nós temos um departamento de 20 e poucos docentes e eu acho que mulheres nós somos umas 6 ou 7, assim. Então mudou muito esse perfil. Eu acho que mudou também do aluno. Novamente, nos anos 80, quando eu fiz faculdade, nós tínhamos um grupo muito maior de meninas. Em piano especificamente, o ano passado eu tive no Festival de Inverno, que recebe alunos de vários lugares. Em 12 vagas nós tínhamos 9 guris e 3 meninas. Então, está vendo que tem muito mais hoje em dia. Eu acho que os meninos que buscam a profissão de músico. Eu acho que isso vem muito das mudanças nesses 20, 30 anos, nas mudanças sociais, onde talvez a família aceite com mais facilidade que o homem vai fazer música, que o homem vai estudar piano. Na minha época, eu vejo que era assim, era bonito a menina estudar piano, né? Porque que gracinha, né? E ao longo do tempo as mulheres foram demonstrando a sua competência, a sua capacidade e foram ocupando os espaços que eram ocupados pelos homens. Então nós temos pró-reitoras, nós temos diretoras de centro, nós já tivemos uma chefe de gabinete, já tivemos candidata a reitora, já tivemos uma presidente da República, né? Isso é muito mais marcado, é claro, há 30 anos atrás, onde raramente tu viria uma mulher num posto de responsabilidade maior que não fosse sala de aula, do que hoje. Mas eu acho que, para mim, não teve uma mudança drástica. O que eu acho que é diferente é na ascensão da carreira, em cargos de gestão. Aí eu acho que tem uma diferença entre ser homem e ser mulher. E muitas vezes a mulher precisa mostrar um pouquinho mais ainda, né? Eu acho que a gente, como mulher, tu tem que mostrar algumas vezes mais a competência que os homens, né? Parece que, eu tenho a sensação que parece que a gente é muito mais testada,
né? Então eu acho que a gente tem que estar preparada para isso, né? Para enfrentar isso, para enfrentar esse questionamento, mas enfrentar de queixo erguido, né? E mostrando que a gente tem capacidade igual, quer dizer, a competência, ela não tem, ela é competência só, né? Independente de ser homem ou de ser mulher. Eu acho que a mulher, para aquela parte mais feminina, mais, né, emocional, eu acho que a mulher traz isso para o trabalho e ela é mais cuidadosa. Penso eu que a mulher é mais cuidadosa, mais perfeccionista, né? Além da parte profissional, essa parte emocional, sentimental que a mulher traz, ela traz uma relação entre os colegas, né, diferenciada. O fato de ser mulher faz com que a gente tenha, assim, mais carinho mesmo, mais cuidado com os alunos, apesar de não parecer, né? Porque nós tentamos não ter uma barreira, mas ter a vida profissional um pouco distante da vida pessoal, né? Porque a nossa vida pessoal não interessa para o estudante, da mesma maneira que a vida pessoal dele não nos interessa até o momento que ele venha pedir ajuda ou que fale alguma coisa. Porque a partir do momento que ele te pede, é porque ele quer um conselho ou ele quer que você intervenha de alguma maneira, né? Então, eu acho que isso é muito mais fácil com a mulher do que com o homem. No meu entendimento, assim, a mulher não é melhor, não é pior, né? Eu acho que nós somos diferentes. A gente sente diferente e a gente muitas vezes age diferente diante de uma situação. Porque a gente não tem muito como separar a emoção, que é típica característica de ser mulher. Eu tenho sempre dito que uma das características, né, do feminino, né, do gênero, é justamente essa questão de nós ter um olhar, né, nós temos um olhar que é diferenciado e que permite, né, a gente ampliar um pouco mais esse papel, esse lugar da universidade. Não que né, não é uma questão de contraposição, mas que a gente tem uma singularidade que soma né, no fazer da universidade. Por uma sociedade tão antiga, machista, já se faz como se fosse natural, sem se pensar. No meu entender, é uma questão de política e de competência. Para mim, não é do homem a competência do administrar. Tá? Até porque é a mulher que administra a casa, né? Ainda, né? Uhum. Mesmo trabalhando. As mulheres que têm optado por estes cargos ou encargos, eu nem gosto de falar de cargos, são encargos. Muitas delas não têm filhos, abrem mão, são solteiras, não têm filhos, têm poucos filhos, ou os filhos já estão adolescentes ou adultos e maduros. Mas não é de fácil compatibilização, porque a despeito de ser importante uma divisão de papéis na educação dos filhos, no cuidado do lar, isso ainda é muito feminino, isso ainda está muito atribuído à mulher. Eu penso assim, se eu tivesse uma vida particular de filhos, principalmente, talvez eu não pudesse dar conta disso, porque eu me sentiria culpada por não poder atender adequadamente as duas situações. Mas eu acho que é bem exigente nesse sentido de que a gente precisa abrir mão de algumas coisas na vida particular. Partir para o mercado de trabalho, isso não é tão recente, mas também não tão antigo, e acho que a mulher se sobrecarregou nesse sentido, né? Mas também acho que para a satisfação pessoal dela e profissional também é importante. Então a gente tem poucas mulheres que estão na liderança de entidades tradicionalistas, né? Na presidência, na patronagem, na coordenação regional, né? E como vice-presidente administrativa responsável pela administração do movimento, realmente
eu estive por muito tempo como sendo a única. O machismo é algo presente no dia a dia porque é uma cultura que tem que ser desconstruída pelas nossas posturas. Dentro do ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, da nossa família, eu acho que é uma luta diária, né? É uma posição que a gente tem que ter diariamente para que a nossa voz seja ouvida e nossos direitos respeitados cada vez mais. Se me perguntar se eu tive desafios, claro que tem. Nós temos esse desafio de nos colocarmos, de sermos empoderadas na disputa pelo trabalho e sermos consideradas que nós temos um espaço ali. Ainda a gente tem que galgar novas posições assim, né, na estrutura de poder da universidade. Mas acredito que isso já evoluiu um pouco. Hoje a gente tem na atual administração, acho que 3 mulheres na função de pró-reitoras, mas se a gente avaliar 50 anos já de existência da instituição, na pró-reitoria de gestão de pessoas, a gente teve a participação de 2 mulheres. Acho que é pouco ainda. Isso dentro da universidade, nessa trajetória, eu acho que vem crescendo, não é o ideal, né? Precisaremos ter muito mais mulheres em cargos de poder, assumindo chefias, porque não é só ocupar o cargo, né? Precisa ter poder de decisão também. Essa questão é uma questão que nos remete a pensar o porquê que nós, mulheres, né, não nos habilitamos também para esse espaço público, né, dentro da universidade. Porque, em tese, todas nós estamos nas mesmas condições, né, de conduzir a gestão e o processo político dentro da universidade. Algumas mulheres também não são motivadas dentro das suas próprias famílias, dentro do seu próprio lar, né? E vem a pergunta, mas você, com tudo que já faz, com 3 filhos, vai assumir este encargo? Pense bem. E os homens são encorajados. Vai, meu filho, que esse papel é seu, você tem que mostrar, né? E a mulher, mas será que você deve ir? Não é melhor pensar de novo, não é melhor reavaliar? E assim ocorre um embotamento. É uma luta assim, ó, tu tem que sempre se sobrepor, tu tem sempre que fazer o melhor, tu tem sempre que estar bem, né? Porque o fato de tu ser negra, tu tem que estar bem vestida, tu tem que falar bem, tu tem que saber o que tu está fazendo. Então parece que tu não pode errar. Parece que a mulher negra não pode errar, ela tem que estar... Bastou 15 anos, tu fez tudo certo, tu disse uma palavra errada, o erro, as coisas certas que tu fez 15 anos atrás, acabou ali numa palavra errada. Nunca pensei nisso, eu tenho que fazer, senão não vão me respeitar, ou não vou eu tenho que ter uma determinada atitude para ganhar o respeito dos colegas ou dos alunos. Eu nunca pensei nisso, eu sempre fiz. Né? Eu acho que vem do meu convívio, talvez, quando criança, eu tinha meus primos, meu irmão, eu brincava junto com eles, eu andava de bicicleta junto com eles e corria. Eu nunca entendi muito, eu acho que lá na minha também cabeça de criança, assim, por que tudo bem, eu sei que eu não podia jogar futebol com os guris na praça, como meu irmão ia, mas eu podia brincar de outras coisas ali, eu não tinha que obrigatoriamente ficar brincando de boneca, nunca me disseram isso. Então eu acho que eu cresci dessa forma, né? E daí chegando, aprendi a trabalhar com os colegas e não creio assim que... Eu acho que a própria postura da gente, aquilo como a gente é, e não só o que a gente diz, né? Mas a forma como a gente age, a gente acaba ganhando conquistando essa confiança. Eu acho que a personalidade, né? A vida em família, toda essa trajetória que tu constrói na escola, né? Ela é importante
para te inspirar nesse espírito de liderança, nesse espírito de não te abater frente a dificuldades, a rotulagens, a barreiras. Eu acho isso importante, né? Eu acho que isso te dá uma segurança para as tuas escolhas e para enfrentar essas adversidades. É muito difícil você ganhar esse espaço, mas eu acho que depois que você ganha esse espaço, é irreversível a volta, né? Então, as pessoas passam a te ouvir, os colegas, eles passam a te dar valor. A mulher está conquistando o seu espaço, acho que é um caminho sem volta, né? A gente tem muito a contribuir para tornar esse nosso mundo mais justo, né? Mais igualitário. Hoje a gente vê já na militância as mulheres se colocando, sendo protagonistas, não aceitando mais fazer aquele papel de observadores ou coadjuvante dentro do processo. Isso encoraja, né? Isso faz com que a gente tenha uma perspectiva de que realmente as mulheres estão se colocando mais para que a gente possa mudar esse cenário de que a mulher tem apenas para ser a dona de casa, a cuidadora de filhos, né? Se for uma opção, hoje a mulher tem essa opção de não ser mãe, de não querer ser mãe, é um direito que ela tem. Então a gente vê hoje uma perspectiva bem melhor do que a geração minha quando entrou, que tinha um papel mais específico. Eu acho que a mulher já está preparada para ocupar o espaço. Ela precisa romper com esse dogma, né, de uma sociedade patriarcal, que ela é machista, né? E a gente está rompendo. Ela vem aos poucos, só que a gente não muda a cultura de um povo em 30 anos que eu estou aqui dentro da universidade. Nós vamos levar, quem sabe, 100 anos para isso. Nós precisamos nos credenciar para isso, né? Quer dizer, olha, estamos aqui, é possível nós fazermos, né? Vamos para o debate público na universidade, o debate tem que ser das ideias, né? Então a gente tem que cada vez mais debater, ir para o espaço público, dizer que concorda, discorda, propor, mas é um espaço, a universidade é um espaço riquíssimo se a gente conseguir olhar para ela como um lugar de formação, de crescimento, de tensionamento das nossas ideias. Na medida em que as mulheres que assumem esses encargos vão mostrando que isso é possível, vão falando, vão dialogando, né? E vão desmistificando isso, mostrando que é possível, você pode ter uma família, pode ter filhos, pode transformá-los em seus parceiros, isso é possível. Né? Então eu acho que nós fazemos parte desta transformação, ao mostrar nossa experiência de que isto pode dar certo, que dá certo, não que pode dar certo, que dá certo. As coisas se modificaram para melhor. Muitos núcleos, muitos coletivos de meninas, de mulheres que se unem para se fortalecer, para se comunicar, para trocar experiências. E isso reverbera no ambiente de trabalho, reverbera na nossa vida doméstica, reverbera na vida social. As formas como as mulheres hoje estão se relacionando com o seu meio, né, mais fortalecidas, conscientes dos seus direitos, buscando o respeito, impondo limites, né? Isso aí, há 20 anos atrás, era diferente, né? Hoje se vê que há muito, claro, a se percorrer, mas que a consciência é outra, né? E a postura também.